Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos todos nos colocar de pé. Vamos nesse momento dirigir ao Senhor uma oração para rogarmos a Ele, a sua misericórdia, para que Ele fale conosco através deste culto. Feche os seus olhos e oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por sua misericórdia, por seu amor, por ter nos trazido, Senhor, até aqui, para estarmos na tua presença. A cada irmão, a cada irmã que está aqui neste templo, aos meus queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando do seu lar, do seu trabalho, aonde, Senhor, este culto alcançar, nós rogamos a sua bênção, a sua misericórdia, o seu amor. Cada elemento deste culto, Senhor, que ele seja usado para falar aos nossos corações, para compreendermos a tua vontade, Senhor, e para que ouçamos com sabedoria as tuas instruções. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática este ensino, estas palavras. Dai-nos, Senhor, da tua misericórdia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos nesse momento, meus irmãos, louvar a Deus juntamente com a nossa irmã Elizabeth, com a nossa orquestra, ao Senhor com um hino da nossa harpa cristã. Louvamos todos com alegria. Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus com o hino de número 4 da nossa harpa cristã. Hino de número 4. Deus
Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né, irmãos, louvarmos ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Convidamos a igreja para se pôr de pé, juntamente com o nosso irmão Gilson. Nós vamos proceder à leitura da palavra de Deus e também às nossas orações. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos também para que abram vossa Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler alguns versículos, versículo 24 até o versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 24 ao 26. Todos que encontrou pode dizer amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade ao qual o Senhor tem nos concedido de estarmos na Tua casa, Senhor Jesus, glorificando o Teu nome, Senhor Jesus, e também através da Tua palavra, onde podemos ver, Senhor, esses homens ao qual levaram, Senhor Jesus, aquele paralítico a Teu encontro, Senhor, e conseguiram ver sinais e prodígios. Assim somos nós nessa noite, levando a Tua palavra, Senhor, que esses possam também aceitar, Senhor, a Tua palavra e ver grandes coisas, coisas extraordinárias que o Senhor pode fazer, Pai, porque assim nós cremos que somente o Senhor tem poder nos céus e na terra para fazer coisas grandes que o homem não pode fazer. Pai, continue abençoando esse culto, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa melhor falar aos nossos corações, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, meus irmãos, você está vendo aqui o número do nosso WhatsApp. Mande os seus pedidos de oração ao longo deste culto, ao término, depois da palavra. Nós vamos orar por você, por sua casa, por sua família. Mas nesse momento vamos aproveitar nossa orquestra e vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Todos juntos, louvemos ao nome do Senhor. Aleluia. Mais uma vez vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Hino de número 166 da nossa harpa cristã. 166.
Jesus que me amava, era e modo de salvar. Deixe entrar o Rei da Glória, vem de mesmo pecador. Este Rei da Glória, Jesus, o teu Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, louvar e bendizer o nome do Senhor é um dos nossos maiores prazeres, né? Mas um grande prazer do crente, daqueles que servem ao Senhor também, é contribuir, né? Antes de nós aproveitarmos, louvarmos a Deus mais uma vez, entregarmos nossos dízimos e ofertas, eu convido a igreja para junto comigo abrir a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo de número 3. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 10, 3 e os versículos 10 e 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entregar ao Senhor com alegria, não com pesar. Os irmãos sabem que quando contribuímos com a obra de Deus, estamos mantendo a casa do Senhor, auxiliando o trabalho missionário, e com certeza Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que assim fazem. Curve a sua cabeça, vamos orar por aqueles que vão contribuir neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, nós clamamos e pedimos a Ti uma bênção sobre a vida daqueles queridos irmãos e irmãs que vão contribuir nesse momento. Aqueles irmãos que estão em casa, que vão enviar os seus depósitos, fazer o seu Pix. Aqueles irmãos que estão aqui no templo, que vão entregar sua oferta. Cada um deles, Senhor, derrame sobre a vida, a família e a casa de cada um, Senhor, bênçãos especiais. Que, Senhor, nunca falte o pão sobre a nossa mesa e o sustento para a Tua obra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós contribuímos, vamos louvar a Deus com a nossa irmã Elizabeth mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Que a mão de Deus possa estar estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus momentos de angústia, de alegria, de tristeza. E você que está aí do outro lado, nos ouvindo a palavra de Deus, que o Senhor possa tocar o seu coração nesta noite. Aleluia. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui.
te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então por que você chorar? Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então por que você chorar? Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na mudança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Glórias ao nome do Senhor. Que a letra deste hino seja uma verdade para o seu e para o meu coração nesta noite. Convido a igreja mais uma vez, vamos nos colocar de pé, vamos receber nosso irmão Wagner. Será a flecha, na aljava do nosso Deus nesta noite, para nos trazer uma palavra do céu aos nossos corações. Recebamos com alegria o nosso querido irmão. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos nossos amigos, irmãos que estão em casa, que o Senhor possa abençoar a sua vida, como já tem feito até o presente momento. Irmãos, aproveitando que estamos em pé, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Na leitura oficial já foi mencionado esse capítulo, mas eu quero fazer menção do verso 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e verso 5. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O texto diz: e respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas mandas, porque mandas, lançarei a rede.
Amém. Podem sentar, graças a Deus. Irmãos, nesta noite eu gostaria, desejo falar aos irmãos sobre este texto bíblico, em especial trazer o tema sobre a obediência que traz transformação. A obediência trazendo transformação. Porque, irmãos, nós sabemos, nas nossas vidas, na nossa vida, muitas vezes trabalhamos, quantas vezes lutamos, e às vezes, irmãos, nós não vemos um resultado aparente, pronto, Talvez você que está em sua casa, tem procurado de alguma forma resolver os seus problemas, tentado melhorar alguma situação, alcançar um objetivo, mas parece que nada está dando certo. Nesse capítulo 5, versículo 5, nós encontramos o personagem Pedro, Simão Pedro, que estava exatamente assim, muito parecido com talvez a situação que você está vivendo. Ele estava exausto, ele estava frustrado, sem peixe após uma noite inteira de trabalho. Mas, ao ler o texto por completo, nós iremos compreender que uma decisão dele em obedecer à voz de Deus, à voz de Jesus, mudou por completo a sua vida. Então, o objetivo nesta noite é nós refletirmos sobre que a obediência à palavra de Deus, ela pode transformar as nossas vidas, mesmo quando tudo parece impossível, incerto ou frustrado. E o primeiro passo que nós encontramos neste texto, que vai do verso 1 até o verso 11, e especificamente agora no versículo 5, a parte A, onde diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O primeiro ponto da nossa vida é nós reconhecermos as nossas frustrações, Pedro, ele responde a Jesus dizendo que havia trabalhado a noite inteira e nada havia apanhado. Pedro expressa com muita clareza nesta passagem, nesta situação, falando do seu cansaço, falando da sua decepção, falando daquilo que ele sentia naquele exato momento. Até então, porque ele era um pescador muito experiente, ele conhecia muito bem o seu ofício, ele era capacitado, ele tinha as suas habilidades, ele sabia aonde pescar e quando pescar, mas naquela noite ele não pesca nada. E nós, irmãos, às vezes, precisamos entender que nem sempre o fracasso é a nossa culpa. Que nem sempre quando as coisas estão dando ou dão errada, tem a ver comigo, tem que haver com vocês. Às vezes nós fazemos tudo certo, mas os resultados não vêm. Isso pode ser no trabalho, pode ser na nossa vida familiar, no nosso relacionamento, até mesmo na nossa vida espiritual. Porque a frustração, ela tem a capacidade de nos cegar para novas possibilidades. Talvez você, com certeza, até o presente momento, já tentou resolver os seus problemas, essas causas, em que talvez alguma delas foi aqui mencionada, e você não conseguiu pelos seus próprios méritos, esforços, até buscou profissionais que poderiam lhe auxiliar, mas até o presente momento nada deu certo. E você talvez tenha o hábito de achar que a culpa é toda tua. Mas nessa noite nós vamos dizer e aprender que a obediência pode nos levar a outros patamares, a propósitos de forma que nós não imaginamos. O texto diz que nós
muitas vezes Pedro, naquele momento, quando Jesus interpela a ele, né, e diz para ele afastar um pouco e para lançar, né, as suas redes ao mar alto, ele poderia, detendo todo o seu conhecimento e da sua especialidade como um bom pescador, ele poderia dizer, mas não tem peixe. Mas Pedro, ele não fez isso. Ele reconheceu naquele momento a sua limitação, mas ele abriu espaço para uma nova possibilidade. Ele abriu espaço para a voz de Jesus. E nós, na nossa vida, precisamos em algum momento, talvez esse momento decisivo na sua vida, abrimos um espaço para Jesus, porque nós já tentamos tudo, nós já procuramos e talvez culpar todas as pessoas e até a nós mesmos. Nós já tentamos resolver de várias formas, mas não conseguimos. Mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós procuramos ceder e nos possibilitar e nos permitir a obedecer a palavra do Senhor, a obediência, ela pode vencer aquilo que é lógico, porque a obediência à palavra de Deus é nós tratarmos de coisas impossíveis que podem tornar-se possíveis. Mas diante disto, precisa de um ato único nosso, um ato de obediência. Pedro, irmãos, ele continua dizendo, né, quando é interpelado, olha, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Mas ele diz, mas porque mandas, lançarei a rede. Pedro, ele cede os seus temores, as suas habilidades, a sua capacidade, a sua frustração a um ato de fé e confiança a Deus acima de tudo, acima da sua própria experiência. Talvez você tenha larga experiência em várias áreas da sua vida, mas talvez falta maior experiência, que é você conhecer a Deus e conhecer a possibilidade do que Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família, diante de todas as suas frustrações, das suas limitações, das suas decepções. Deus, Ele tem ainda a solução para você. O Senhor, Ele pode nos levar a agir mesmo sem entender nada, porque a voz de Deus, ela muitas vezes, ela confronta com o estado lógico das coisas. Se você olhar para a tua vida, para o teu problema, ou por alguma situação, você vai com certeza dizer que já buscou todas as soluções para resolvê-lo. Mas nesta noite nós estamos aqui falando de um Jesus que pode possibilitar você a ter uma experiência marcante e trazer uma solução a qual não está no seu contexto, a qual não está na sua percepção, porque nós estamos falando de um Deus que Ele é poderoso e tem atributos que pode nos ajudar a resolver todas as questões das nossas vidas. Pedro não perguntou, por que isso? Por que eu tenho que me afastar? Por que eu tenho que levar o barco a parte mais alta? Por que eu tenho que lançar deste lado? As nossas questões não resolvem problemas. As nossas questões podem nos travar da possibilidade de nós sairmos com uma bênção para a nossa vida. Tem momento, principalmente em se tratar de Deus, que nós precisamos nos render, se entregar, deixar Ele fazer na nossa vida, mesmo quando tudo parece ilógico, quando tudo parece não ter solução. Deus, Ele pode fazer o impossível, até porque Ele é o Deus do impossível. Mas questionamos, como vai ser isto, né? Mas não importa. Pedro, ele apenas obedeceu. Ele apenas disse, Senhor, porque mandas, eu lançarei novamente a rede. Você talvez está cansado como Pedro, de uma noite trabalhosa, uma noite escura, de frustração, mas neste dia, a palavra lhe orienta a você obedecer à voz de Deus. Lança a rede.
lança a rede. É a mesma coisa de dizer: obedeça a minha voz. Jesus nesta noite está dizendo para você que existe um poder na obediência. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos contemplar o milagre. Porque no versículo 6 diz: e fazendo isto, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Quando Pedro obedeceu, o milagre aconteceu. Quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos fazer e receber bênçãos incalculáveis, coisas que nós não conseguimos nem mensurar. Pedro nunca pensou que num amanhã, na toda a sua habilidade, ele poderia ter pescado uma quantidade tamanha de peixe. Mas o milagre da fé não está ali na multiplicação dos peixes, está sobre transformar a vida de Pedro, de um homem frustrado, de um homem cansado, de um homem exausto, mas que por um ato de obediência, a sua vida e a vida de outros discípulos seriam transformadas através de um ato de obediência. A obediência a Deus, ela desbloqueia as bênçãos que vão além do que esperamos. Porque até então, para Pedro, o que ele aguardava como resposta da ordem de Jesus era apenas pescar peixes. Mas quando o milagre aconteceu, foi uma quantidade enorme. Mas acima de tudo, houve um propósito maior. Porque no final das contas daquela história, Pedro, ele não seria mais o mesmo homem, a mesma pessoa. Ele não conseguiu ser mais pescador de homens, porque Jesus falou a ele: Pedro, eu vou lhe fazer não mais pescador, mas serás pescador de homens. Havia um propósito maior, e eu quero dizer que há um propósito maior na tua vida, em tudo que você está passando. O milagre, ele não vem apenas para lhe trazer resposta, mas vem para lhe apresentar propósito, vem para apresentar planos, vem para apresentar o objetivo e o que Deus tem na sua vida. Não é à toa que você está aqui, não é à toa que você nesta noite, neste canal, está ouvindo esta mensagem. Esta mensagem é para você. Deus tem um milagre na tua vida, mas Ele também tem um propósito a realizar com você. O milagre de Deus, ele tem poder de impactar outras pessoas. O milagre na tua vida vai impactar toda a tua família, vai impactar teu esposo, teus filhos, vai impactar teus vizinhos, vai impactar todo o seu ciclo de amizade, aonde você estuda, vai impactar as pessoas ao seu redor, porque o texto diz, no versículo 7, que fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudar, e foram encheram ambos os barcos, de maneira que tal qual ia a pique. Ou seja, a bênção, o milagre na vida de Pedro não ficou restrito à vida dele. Os seus companheiros também recolheram grande quantidade de peixes. Eles foram abençoados pela vida, pelo milagre, pela fé de Pedro. A tua fé, ela pode transformar outras pessoas, outras vidas, a tua família. Basta você tão somente obedecer a palavra de Deus. Um outro ponto é que a resposta à graça traz humildade e chamado. Porque quando Pedro, ele vê toda aquela situação, Pedro, ele é tomado por um grande temor. Ele fica, diz que atônito com aquela situação. E ele, ao ver o milagre, Pedro se prostra diante de Jesus e dizendo: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro, ele reconhece a sua indignidade diante da pessoa de Jesus.
E é o primeiro passo para a mudança de chave na sua vida. É você reconhecer as suas limitações, reconhecer a sua necessidade gritante da presença de Deus, de uma mudança, de uma transformação. Pedro disse: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. É obviamente que Jesus não o deixou permitir se afastar, mas pelo contrário, aproximou Pedro dele. A obediência leva a reconhecer que Deus é, porque o texto diz que, pois que o espanto se apoderara de todos, no versículo 9, os que estavam por causa daquela pesca que haviam feito, e eles diziam, Tiago, João, filhos de Zebedeu, quem eram companheiros de Simão, disse: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E eles ficaram todos pasmados, porque aquele milagre acontecera por conta da palavra de Jesus. A obediência, ela traz o reconhecimento de quem Deus é. Talvez você está procurando respostas para a sua vida, e eu quero dizer que a resposta é Deus, a resposta é Jesus. Ele pode fazer o milagre, Ele pode resolver a tua situação por completo e de forma definitiva. Essa incógnita, essa pergunta, essa questão mal respondida, a tua vida mal respondida, Deus, Ele é a resposta. Deus transforma o nosso fracasso em propósito. Se vocês perceberam que no primeiro contato de Jesus com Pedro, ele estava lavando as redes. Era o momento de frustração de Pedro. Só que depois de todo acontecido, o ocorrido, Jesus chega para Pedro e diz: não temas, não temas. Aquele Pedro do início da história, frustrado, cansado, esgotado, está alegre, está feliz, está com a bênção, mas está mesmo atemorizado, dizendo: que homem é este? Quem será este? Mas ao mesmo tempo, esse homem está sendo transformado, porque começa a haver um propósito. Tudo o que acontece na nossa vida e o que está acontecendo na tua vida pode terminar em um propósito, dependendo da decisão que você toma. Venha tomar, levando o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram. Mas Jesus falou: agora em diante serás pescador de homens. Você vai ser uma nova pessoa, você vai ter um novo propósito, você vai ter uma nova missão. E Pedro hoje ele é reconhecido como um dos maiores apóstolos de Cristo. Ele escreveu cartas, ele pregou mensagens, ele levou muitas pessoas a Cristo, ele levou muitos judeus ao cristianismo. O propósito daquele simples pescador foi totalmente mudado e transformado, porque ele resolveu obedecer a palavra de Deus. E nesta noite há uma pergunta que eu quero lhe fazer, que isto pode ocorrer. Pedro, ele chegou em terra, levou o barco para a terra e deixou tudo e seguiu a Jesus. E eu quero perguntar nesta noite se alguém em nosso meio, alguém que ouviu a palavra e entende que Deus, ele tem um propósito para a sua vida, mas se encontra igual Pedro, frustrado, esgotado, com problemas em várias áreas, sem resposta. Eu quero dizer que você dá uma oportunidade para Jesus. Jesus, ele pode fazer, ele pode responder todas as suas questões, ele pode fazer um milagre na tua vida, que assim o fará, mas acima de tudo, ele vai descortinar o propósito que ele tem para você. Mas esta decisão é igual a de Pedro. Jesus falou: eu quero o teu barco. Pedro poderia ter dito: não, no meu barco não vai, no meu barco você não vai entrar. Mas se Pedro tivesse tomado aquela atitude, por conta do pensamento da frustração, nós não estaríamos falando aqui de Pedro.
Eu quero dizer nesta noite, se você deixar Jesus entrar no teu barco, que simboliza a tua vida, Ele vai te levar a você navegar por lugares que você nunca imaginou. Ele vai te revelar propósitos a qual estão desconhecidos e talvez incapacitados de ser pensado por você, mas o Espírito Santo, Ele vai te proporcionar esta grande experiência. Se alguém nesta noite, ou aqui no templo, ou em casa, que quer tomar uma decisão por Jesus, que quer seguir a Jesus, que quer ver Jesus fazer milagre em suas vidas, eu quero te convidar a você estender uma das suas mãos, ou aí em casa mesmo, você pode aceitar dizendo: Senhor Jesus, eu quero te receber como único e verdadeiro Salvador. Você poderá informar através das nossas redes sociais o seu momento de fé, de entrega, de aceitação a Cristo. Nós estaremos orando por você, lhe ajudando e lhe acompanhando. Mas nessa noite, se há alguém aqui em nosso meio que quer tomar uma decisão para Jesus, Ele quer responder às suas questões, mas para isso você precisa permitir Ele entrar no teu barco. Você quer receber a Cristo? Levante uma das suas mãos em sinal de aceitação. Eu quero orar por você, esta igreja quer orar por você. Se há alguém, levante uma das suas mãos. Se não há, eu tenho certeza, Deus está com você, lhe abençoando, lhe ajudando, e o Espírito Santo continuará falando ao seu coração. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quantos podem louvar o Senhor por esta palavra, meus irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Nós temos a certeza que a palavra de Deus veio em encontro com a nossa necessidade. Aqueles irmãos e irmãs que porventura decidiram aceitar a Cristo, você está vendo aqui o número do WhatsApp da nossa igreja. Mande para nós uma mensagem, o seu nome. Queremos ligar para você, conversar com você, conhecê-lo. Tenho certeza que esta é a melhor decisão. E daqui a pouquinho, encerrando o nosso culto, vamos orar por você, por sua família e por aqueles irmãos também que precisam das nossas orações. Vamos louvar a Deus, irmãos, mais uma vez, uma última vez, juntamente com a nossa orquestra, com a nossa irmã Elizabeth, todos com alegria, gratos por essa palavra, né? Louvamos o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus. Hino de número 7 da nossa harpa cristã.
Louvado seja o nome do Senhor. Este é o nosso Deus, né, meus irmãos? Ele cura, nos renova, nos batiza e nos leva para o céu. Nós estamos caminhando para o término do nosso culto. Nós vamos fazer a oração. Mas antes, esta semana, na sexta-feira, nós temos o nosso culto de vigília a partir das 22h30. E no sábado, a nossa reunião de obreiros. Todos aqueles obreiros, líderes da nossa igreja estão convocados para participarem aqui no nosso templo sede da nossa reunião mensal a partir das 14h30 e às 18h30 neste mesmo sábado voltamos para o nosso culto de Santa Ceia geral. Lembrando que na semana próxima nós iniciaremos em nossa congregação lá no Jardim do Bosque uma grande festividade. Aquela igreja está comemorando mais um ano, 45 anos da nossa igreja naquele bairro, e na quinta-feira, no dia 11, começa o trabalho com as nossas crianças. No dia 12, a partir das 19 horas, o trabalho com o círculo de oração. Sábado, dia 13, os jovens a partir das 19 horas, e no domingo o culto de encerramento a partir das 7 horas também. Então nós convocamos e convidamos a igreja a estar aqui no culto de vigília, na reunião de obreiros, na Santa Ceia geral, e a também participar da nossa festividade lá na congregação no Jardim do Bosque. Coloquemos-nos de pé, meus amados irmãos. Nesta oração nós vamos apresentar aqueles irmãos e irmãs que porventura decidiram aceitar a Cristo, que tomaram esta boa decisão, e também recebemos aqui um pedido de oração. A nossa irmã Kelly roga orações da igreja a seu favor. Nós convidamos o nosso pastor, dirigir ao Senhor esta oração, também nos dar a bênção final. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti sempre, Senhor. Mais uma vez nós louvamos a Ti por essa oportunidade que tem nos concedido de adentrar nos lares, nos aplicativos daqueles que assim, Senhor, participaram desse culto. Venha-nos, Senhor, abençoar com as ricas bênçãos do alto céus. É a Tua palavra que diz: tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Aqui, Senhor, nós temos o pedido da Kelly. Roga as orações a seu favor. Tu conheces a sua necessidade, Tu conheces o seu coração, e por esse motivo nós suplicamos as Tuas bênçãos sobre a sua vida. Também aqueles, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra, e também, Senhor, tem os seus problemas difíceis, e também, Senhor, está recebendo a Ti como o único e suficiente Salvador. Venha, Senhor, abençoá-la, perdoando seus pecados, as suas ignorâncias, e também escrevendo os seus nomes no livro da vida. Eterno Deus, poderoso Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e tenhamos uma boa noite.